Olá, meu nome é Lucas. Essa é a primeira aula de água no solo, onde a gente vai estudar permeabilidade, fluxo de água e tensão de percolação. Então, quais são os fenômenos associados? A gente vai estudar, por exemplo, barragem, por exemplo, escavações, todos esses movimentos que acontecem de água no subsolo. Porque, relembrando a aula passada, quando a gente estudou as tensões geostáticas, ou seja, a tensão devido ao peso próprio do solo, a gente tem esse tipo de tensão, a gente tem a tensão devido ao acréscimo de tensão, por exemplo, uma estrutura que a gente vai construir, um prédio, e a tensão devido ao movimento da água, que é a que a gente vai começar a estudar hoje. Então, o que provoca o fluxo na água? O que provoca esse deslocamento? Então, o objetivo de estudar a migração da água no subsolo e a tensão provocada por ela é solucionar uma gama de problemas práticos na engenharia que são influenciados por esse tipo de fluxo. Então, esses problemas podem ser agrupados em três tipos. No cálculo de vazões, então, por exemplo, eu quero fazer uma escavação abaixo do nível da água. Vai minar a água, então eu tenho que calcular qual é a bomba que eu tenho que colocar para manter essa escavação seca. O segundo tipo de cálculo, a análise dos recalques, então a diminuição do índice de vazios oriundo da expulsão da água dos vazios. Então essa frase a gente vai estudar ela a fundo na última aula desse curso, que vai ser pelo fenômeno do adensamento. E o terceiro ponto, que é no estudo de estabilidade de taludes, que a gente vai demandar um pouquinho dele na próxima aula, no que tange a barragens, e a estabilidade de talude propriamente dito, nós vamos ver em geotecnia. Então, a permeabilidade dos solos. O solo ele é composto por um sistema trifásico, que é constituído pela parte sólida e pelos vazios. Os vazios podem ser preenchidos por ar ou por água. Então, uma água submetida a diferentes potenciais, a diferentes cargas, vai provocar um movimento da água no seu interior. Então, a percolação é o fenômeno pelo qual ocorre a migração da água pelos vazios do solo em função da diferença de carga hidráulica sob a qual a água está submetida nos diferentes pontos de massa de solo. Então, para a gente lembrar conceitos de física 2, hidráulica, fenômenos difusivos, a carga hidráulica, que é dada em metros, ela é dada pela equação exposta no slide, onde nós mudamos a pressão pela poropressão, só para a gente continuar com a mesma nomenclatura. O peso específico da água, a velocidade de percolação, a gravidade e a diferença de altura. Então, detalhando um pouco mais esse conceito, a velocidade de percolação é uma velocidade muito baixa. Então, esse termo ele acaba sendo desprezível, o termo com a velocidade. Então, a variação de carga hidráulica, que é a perda de carga, ela é dada por essa expressão, ou seja, a poropressão no ponto A dividido pelo peso específico da água, mais a carga altimétrica no ponto A, menos a poropressão no ponto B, dividido pelo peso específico da água, mais a carga altimétrica no ponto B. Então, dito isso, nós podemos calcular o gradiente hidráulico, que é o quanto de perda de carga, quanto que a minha carga hidráulica ela é perdida ao longo do comprimento, ou seja, por metro. Esse é o gradiente hidráulico, que eu coloco a perda de carga, ou seja, a carga hidráulica do ponto A menos a carga hidráulica do ponto B, dividido pelo comprimento, ou seja, pela distância do ponto A até o ponto B. E, a partir desse ponto, a gente consegue encontrar a velocidade de descarga do solo, que é a função do gradiente hidráulico e
do coeficiente de permeabilidade, que é um parâmetro do solo e do líquido. Então, através da equação da continuidade, nós pegamos a velocidade que a gente calculou pela lei de Darcy e multiplicamos pela área. E nós encontramos a vazão, ou seja, a vazão da água. Então, nós conseguimos começar a tentar responder o primeiro problema lá que a gente consegue resolver com a percolação. Então, a gente está começando a entender como a gente calcula a vazão. E a lei de Darcy, ela vale para fluxos laminares. Será que um fluxo no solo é um fluxo laminar? Ou seja, o fluxo laminar, pelo número de Reynolds, tem que ser abaixo de 2000. Então, os autores Fancher, Lewis e Barnes, eles encontraram que o fluxo no solo varia de 1 a 10, ou seja, muito abaixo do que o 2000. Então, a lei de Darcy, ela é válida. Então, a permeabilidade dos solos. Para a gente estudar, nós vamos imaginar um permeâmetro, que eu tenho um nível d'água, depois eu tenho a areia, depois eu continuo com a água até chegar aqui e ficar em equilíbrio. Calculando tensão total e poro-pressão, a tensão total e a poro-pressão são iguais nesse trecho que eu não tenho solo. Depois a tensão total cresce e a poro-pressão continua na mesma reta. Então eu calculei o diagrama de tensões. Então, Darcy, em 1950, ele pensou num permeâmetro, ou seja, para eu encontrar a permeabilidade do solo. Então, se eu tenho que a vazão é velocidade vezes a área, e eu tenho que a velocidade é o K vezes o gradiente hidráulico, e o gradiente hidráulico é a perda de carga dividido pelo comprimento, nesse caso, eu tenho o nível da água aqui, e eu forço uma percolação para encontrar a vazão do outro lado. Ou seja, nesse outro esquema aqui, indicado por Braga em 2014, eu encho de água, eu tenho a perda de carga, que é essa altura, ou seja, esse nível até esse nível, tenho esse ΔH, tenho o comprimento da minha amostra e a vazão eu meço através de um objeto que mede volume e de um cronômetro. Então, eu tenho o gradiente hidráulico, tenho a área, que eu posso medir com um paquímetro, e eu tenho a vazão, que eu meço com esse objeto que mede volume e um cronômetro. E nesse momento eu consigo calcular o coeficiente de permeabilidade. Esse é o permeâmetro de carga constante. Porém, a gente tem o permeâmetro de carga variável, que é para solos mais finos. Porque o permeâmetro de carga constante ele funciona bem para cargas em solos granulares. Porém, em argilas, a gente tem que usar permeâmetros que são mais rápidos, que é o de carga variável. Então, a gente consegue, a partir de equilíbrio de volume, equilíbrio de tensões, continuidade da massa, a gente consegue montar uma equação diferencial que mostra que o coeficiente de permeabilidade é função dessa expressão, que mostra que realmente é uma forma mais rápida de obter o coeficiente de permeabilidade. Porém, em solos arenosos, acontece que é tão rápido que a gente nem consegue ter uma sensibilidade muito boa. Por isso que é para solos mais finos esse tipo de ensaio. Nós também temos os ensaios de campo. Então, ao fazer uma sondagem de simples reconhecimento, o que acontece é que a gente pode preencher o furo com água e ver o quanto tempo que ele demora para esse nível d'água abaixar. A partir dali, conhecendo as condições de contorno, a gente consegue saber
o coeficiente de permeabilidade do solo. E existem métodos indiretos, como pelo ensaio de adensamento. Esse método nós vamos estudar na aula de adensamento, que a gente vai ver que o coeficiente de permeabilidade sai de forma automática. Então, quais são os valores típicos para coeficiente de permeabilidade? Para solos granulares com CNU menor do que 5, o coeficiente de permeabilidade pode ser expresso pela correlação obtida por Heise, que o coeficiente de permeabilidade é igual a 100 vezes o diâmetro efetivo, que é o D10, ou seja, o diâmetro que 10% do solo passa, ao quadrado. Então, Lopes, em 2016, ele faz uma tabela mostrando o tipo de solo e o coeficiente de permeabilidade. O Souza Pinto ainda mostra uma outra tabela. Então aqui a gente consegue ter uma ordem de grandeza da permeabilidade dos solos. Óbvio que para eu fazer uma obra que a permeabilidade é um critério importante, a gente precisa fazer os ensaios. Nós ainda temos a expressão de Taylor, de 1948, que no livro dele ele mostra que o coeficiente de permeabilidade para qualquer tipo de solo, mas essa expressão vale principalmente para solos granulares, ela mostra que a função do diâmetro ao quadrado, do peso específico do líquido, da viscosidade do líquido, do índice de vazios do material e de um coeficiente de forma. Então, o diâmetro ao quadrado a gente já sabia que o índice de vazios é uma função parece ser razoável, porém, o tipo de líquido é uma surpresa aqui e faz todo sentido. Pensem em uma areia. Se eu colocar água, que a viscosidade ela é baixa, eu consigo fazer com que ela percole de uma maneira muito rápida até. Mas numa areia, se eu derramar mel, que tem uma viscosidade muito maior, eu vou demorar bastante para percolar. Então, faz sentido o coeficiente de permeabilidade depender do líquido. Por quê? O coeficiente de permeabilidade é uma propriedade que depende tanto do tipo de solo quanto do tipo de líquido. Ela não é uma propriedade intrínseca de um material propriamente dito. Então, a influência do estado de solo. Lopes, em 2017, relaciona o coeficiente de permeabilidade com o índice de vazios, seja para areias, seja para argilas. Nós também temos o grau de saturação, mostrando que solos pouco saturados ou solos não saturados têm uma permeabilidade menor do que solos saturados. Por quê? Se eu for tentar percolar algo por um solo não saturado, o solo vai saturando até ele encontrar sua saturação máxima e aí começa a percolar. Óbvio que acontece que vai percolando um pouquinho só. Por isso que a permeabilidade ela é muito baixa quando o solo ele é não saturado. Ela cai bastante. Nós também temos a influência da estrutura e da anisotropia. Então, quando eu compacto um solo, por exemplo, eu tenho uma permeabilidade muito maior na horizontal do que na vertical. Essa é uma natureza dos solos compactados, por exemplo. Mas nem só compactados. Em outros tipos de solo, o coeficiente de permeabilidade horizontal ele é maior do que o vertical. Às vezes um pouco, às vezes muito. Em solos compactados é muito maior. Em solos que não são compactados, solos naturais, é só um pouco maior. Nós também temos a influência da temperatura. Por quê? Porque a temperatura do líquido vai afetar a permeabilidade do próprio e vai afetar indiretamente a permeabilidade do material. E também a composição mineralógica, ou seja, dependendo do tipo de mineral, como por exemplo a montemuriolita ou uma caulinita,
vai afetar também o coeficiente de permeabilidade. Tudo isso a gente consegue encontrar o coeficiente de permeabilidade. Porém, nós também temos que entender um pouco mais a fundo como que a velocidade da água passa pelo solo. Essa velocidade pode ser a velocidade aparente, que é o que a gente calculou até agora, ou a velocidade real. A velocidade real, ela depende da velocidade aparente e da porosidade do solo, porque é o caminho sinuoso que uma gota de água vai fazer. Agora, as cargas hidráulicas, que a gente pincelou alguns minutos atrás. A carga total é a carga altimétrica, mais a carga piezométrica, mais a carga cinética. A carga cinética nós vimos que ela é desprezível. A carga altimétrica é a altura e a carga piezométrica é a poropressão dividido pelo peso específico da água, a maioria das vezes, né? A não ser que a gente esteja tratando um posto de gasolina, quando vaza uma gasolina, ou perde um aterro sanitário, alguma coisa assim, um caso extremo, na maioria das vezes vai ser água, né? Então, nós conseguimos entender a partir desse ponto a carga piezométrica em qualquer ponto desse permeâmetro. No ponto aqui em cima, no ponto aqui embaixo, nós conseguimos saber toda essa carga piezométrica, altimétrica e, consequentemente, a carga total. Então, o que acontece? Quando a gente tem um sistema em equilíbrio, a gente pode mostrar que o diagrama de tensões é igual ao das tensões geostáticas. Por quê? Porque não tem fluxo de água. Porém, se tiver fluxo, a situação muda. Então, se a gente tem um fluxo, na face superior, a carga altimétrica é L e a piezométrica é Z. Então, a carga total vai ser L mais E. Na face inferior, vai ser L mais E mais H, porque entra essa outra carga altimétrica. Entra essa outra carga piezométrica. Então, o fluxo se dará de baixo para cima. Então, o que pode acontecer em um caso desse? Eu posso gerar uma carga piezométrica negativa, nesse caso, o que vai gerar uma suspensão do solo, basicamente. Então, trazendo o conceito agora de força de percolação, e força, em termos de tensão, é tensão vezes a área, então a força de percolação será dada pela poropressão vezes a área, ou seja, H vezes peso específico vezes a área. A gente pode, a partir desse conceito, definir o J. O J é uma densidade de força. É a força dividida pelo volume. Então, a força de percolação por unidade de volume, que é o J, é dado pelo gradiente hidráulico vezes o peso específico da água. Esse é o J, que é uma espécie de força de percolação. Então, quando esse fluxo é ascendente, pode gerar uma areia, por exemplo, em condição movediça. Por quê? Porque a tensão efetiva pode valer zero. Ou seja, minha areia fica em condição movediça. Pode também causar uma erosão interna, como por exemplo o piping. Então, a gente pode calcular, através do princípio das tensões efetivas, a tensão total no solo e a poropressão.
Através desses conceitos, que eu não vou entrar no detalhe aqui, vocês podem estudar depois cada expressão dessa daqui, a gente pode encontrar que a tensão efetiva é L, que é o tamanho da amostra, que multiplica peso específico submerso menos o J. Então, essa tensão aqui, ela pode valer zero, desde que J seja igual ao gama sub. Ou o J pode ser até maior do que o gama sub. Num fluxo descendente, a tensão efetiva nunca vai valer zero, porque J é sempre maior do que zero. Então, eu não tenho possibilidade da minha tensão efetiva ser negativa, porque ela é sempre maior do que zero, porque todos os termos são maiores do que zero. Então, no fluxo descendente, eu não posso ter uma areia, por exemplo, em condição de movediça. Então, o que é o gradiente crítico? É o gradiente que gera um J que seja igual ou maior do que o gama sub do solo. Então, a tensão efetiva vai ser zero ou negativa. Então, o que isso vai acontecer? Vai acontecer que a resistência seja zero, se for uma areia. Nesse caso, o fenômeno é conhecido como areia movediça. É uma areia que está em uma condição movediça, porque se o fluxo trocar, deixar de ser ascendente para passar a ser descendente, isso não vai acontecer, essa condição vai sumir, então vai ser uma areia normal, vai deixar de estar na condição de movediça. Então, o gradiente crítico é igual ao gama sub dividido pelo peso específico da água. Então, a gente precisa calcular em termos do gradiente hidráulico, saber ou deixar o meu gradiente distante do meu gradiente crítico, para que não ocorra uma situação de condição movediça na minha obra. Então, o que isso pode acontecer? Pode acontecer em uma barragem, por exemplo. Pode acontecer em uma escavação. Todas as obras estão sujeitas à condição movediça. Por quê? Porque eu tenho fluxo ascendente, como por exemplo nesse caso, E isso quando não há um aquífero que ele tem uma carga hidráulica maior do que a sua carga altimétrica. Então, ele tem uma carga piezométrica associada. Como por exemplo nesse caso, que a carga está nessa altura, a poropressão vai gerar uma pressão para tentar levantar o fundo da minha escavação. Então eu tenho que dimensionar nesse caso alguma estrutura para conter esse levantamento de fundo, para contrabalançar essa pressão da água. Nós ainda temos os permêmetros horizontais. Os permêmetros horizontais, eles não simulam, eles não geram areias em condição movediça. Por quê? Porque eles estão na direção perpendicular à gravidade. Então, ele tem essa vantagem, que ao mesmo tempo é uma desvantagem. Então, os permêmetros verticais é para um certo tipo de situação, os permêmetros horizontais para outro tipo de situação. E a percolação por meios heterogêneos a gente faz através de relações entre o material A e o material B. Então, se o fluxo for perpendicular à estratigrafia, eu relaciono o meu coeficiente de percolação com essa relação, e se for paralelo, com essa outra relação, que é uma média ponderada. Então, a gente consegue tratar esses materiais e simular como se fosse um material só. Assim, a gente chega ao fim da aula de percolação.